Olha só, o anúncio do Ministério da Agricultura, né, Pecuária, desse corte de 42% do orçamento para o seguro rural, realmente deixou o setor bem apreensivo. Houve manifestação da bancada ruralista e a relação do governo com o setor é mais uma vez abalada. Vamos ouvir o que pensa o deputado federal Arnaldo Jardim, deputado pelo Cidadania de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Muito boa tarde, Fábio. Saudar a todos os amigos aí que nos acompanham para dizer que realmente a situação é muito delicada e muito preocupante. Nós reconhecemos que o governo tem tido dificuldades para poder cumprir metas orçamentárias por conta de gastos que foram se acumulando. Eu sempre gosto de destacar, Fábio, que não houve frustração de receita esse ano. Quando foi apresentado ao Congresso, e é sempre o governo quem faz a proposta de orçamento, nós analisamos, conversamos, modificamos alguns pontos da proposta de orçamento e aprovamos o orçamento para esse ano, de comum acordo com o governo, que concordou com os termos da aprovação. E havia uma previsão de arrecadação. O que aconteceu, não houve nenhuma frustração de arrecadação. A arrecadação está acima do que estava previsto. Então você me perguntará, de onde veio o desequilíbrio? É porque, embora a arrecadação esteja ainda acima do que estava sendo previsto, o governo gastou mais, incutiu outros gastos adicionais. E está tendo que fazer agora contingenciamento, segurando recursos de uma série de setores. No caso, você mencionou, o do seguro tem muita relevância, mas, por exemplo, os recursos para também o Funcafé foram bloqueados e contingenciados. E há outros ainda, nós estamos terminando de fazer esse levantamento, que também serão atingidos por este momento. Ou seja, o que nós estamos pleiteando, Fábio? Primeiro, sabemos que o seguro é estratégico para o setor do agro. O ano passado, nós tivemos uma cobertura muito baixa de seguros. Apenas 8% da área plantada foi efetivamente segurada. Nós precisamos ampliar isso. Nós fizemos uma proposta de plano safra que continha uma previsão para seguro. Não temos resposta ainda. Mas, diante de um momento como esse, que o governo tem que cortar, me parece que o mais correto seria ter um diálogo amplo para saber que segmentos se pode fazer algum corte, porque não há dúvida de que cortar o seguro é cortar num setor estratégico para o agro. Deputado, ainda mais como um momento de incertezas até quanto ao clima, né? Quer dizer, o produtor, ele vive vamos dizer assim, nessa balança, será que vai render? Será que eu vou ter prejuízo? Quer dizer, essa conta quase nunca fecha, né? O problema do seguro é, como você bem disse, algo que tem se agravado. Toda essa mudança climática que há significa uma situação de extremos climáticos, como é chamado. Não é que vai ter menos água, é que uma hora ela virá abundantemente, inundação, outra hora ela escasseia. Então você oscila muito mais todos os fenômenos climáticos. Isso vai impor desafios. Por exemplo, tanto uma reflexão sobre reservação de água, cuidados que se deve ter, mas no caso do seguro, mais necessário do que nunca. Um seguro que possa manter a atividade. Senão, o que nós estamos vivendo do drama do Sul agora, que é muito importante, que nós precisamos estar atentos, estamos dando prioridade a isso, é renegociar dívida. Toda a renegociação que foi feita não foi suficiente. As pessoas não conseguiram, os nossos produtores, retomar a atividade produtiva como desejariam. Então, seguro é algo cada vez mais necessário, porque o seguro não interrompe. Como ele ali está para socorrer, em caso de algum problema, ele mantém a atividade produtiva. E nós estamos, Fábio, atuando em 2 planos da FPA. Primeiro, agora, reclamando, indo atrás, pedindo recursos adicionais, discutindo aonde esses cortes doerão menos, aonde serão mais difíceis de ser enfrentados, e certamente o seguro é. E, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo estrategicamente a questão do seguro. O que significa? Significa uma coisa de médio prazo, longo prazo, para regulamentar o fundo catástrofe,
que era um instrumento já criado, mas não regulamentado, a senadora Tereza Cristina, que todos conhecem, nossa sempre ministra e membro da nossa direção da FPA, apresentou um projeto para reformular o fundo e nós ampliamos essa compreensão para ser uma revisão do seguro. No caso, o senador Jaime Campos é o relator da matéria, fez também um bom trabalho. Nós estamos querendo que o Senado rapidamente conclua, vá para a Câmara, para nós também termos uma solução de médio e longo prazo. Ou seja, eu estou querendo deixar claro que a nossa função, Fábio, para proteger o agro, é ter firmeza, reclamar, reivindicar, mas também temos feito o papel de propor alternativas, propor caminhos. E no caso do seguro, precisamos de recursos e precisamos também fazer uma revisão mais sistemática e estamos trabalhando nisso. Sempre o diálogo, né? Agora, deputado, o senhor me permite, aproveitando a sua participação aqui, parece que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma declaração durante uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, dizendo que o agronegócio brasileiro é patrocinado em parte pelo governo federal. O senhor já tem alguma opinião já concretizada sobre isso? Olha, eu lamento esse resumo que fez do agro o ministro Haddad. Acho que deve ser, ao momento, meio de tensão, nervosismo, porque nas vezes em que com ele nós dialogamos, e houve algumas vezes, eu, Pedro Lupion, a Tereza Cristina, a nossa direção da FPA, ele mostrou ter uma outra compreensão. O nosso agro, e ele sabe, e a sociedade brasileira cada vez mais sabe também, e o mundo reconhece, o nosso agro é inovador, o nosso agro é respeitador da questão ambiental e hoje responsável não só pela segurança alimentar, mas uma parte da segurança energética. E eu quero, a propósito disso, Fábio, mencionar um dado, porque essa declaração do ministro não é boa. Acaba disseminando uma ideia de que o agro é dependente do governo, que é muito equivocada. Ano passado, nós estamos concluindo, estamos falando do novo Plano Safra. O Plano Safra anunciado pelo governo, quer seja para a economia, para a agricultura de mais escala, agricultura familiar, somamos tudo, deu um total em torno de 480 milhões, tá certo? Quanto que o agro mobilizou para plantar a safra e colher safra recorde, que está diminuindo o preço de alimentos, segurando a inflação, é um fator não só para a balança comercial, porque traz divisa, para o equilíbrio fiscal, porque recolhe tributação e tem ajudado também na inflação. O agro mobilizou 1 trilhão e 100 bilhões. Plano Safra, todo o Plano Safra de todos os segmentos, 480, efetivamente executado, 450, tá certo? Então, todo o restante foi de instrumentos como LCA, CPR, FIAGROS, que o agro foi constituindo em diálogo, fazendo leis para poder criar alternativas. E desse dinheiro, subsídio do governo, quanto veio do orçamento? 16 bilhões. Vou repetir os números, Fábio, você sabe, mas não são todos que pegam num primeiro momento. Toda a mobilização de investimentos, financiamento da safra, 1 trilhão e 100. Plano Safra, efetivamente praticado, 450. Quanto que foi do orçamento? 16 bilhões. Isso significa 1,4% do recurso que foi mobilizado pelo agro. Então, não é com 1,4% que o agro depende do governo. Está longe de ser correta esta afirmação. Deputado federal Arnaldo Jardim, pelo Cidadania de São Paulo, muito agradecido por nos receber nesta sexta-feira e trazer aí um ponto de vista diferente, né, por parte da bancada ruralista, da FPA, justamente sobre essas questões que tanto incomodam, né, o produtor rural pelas inseguranças que vive no campo. Muito obrigado, uma boa tarde, bom fim de semana. Ô Fábio, eu quem agradeço, a você também, toda a equipe, desejo um bom final de semana. Me permita fazer uma comemoração ao final, Fábio, porque nós falamos aqui de segurança alimentar e eu adiantei, eu falei, olha, também segurança energética.
E eu quero mencionar a propósito que na próxima quarta-feira, reunião do Conselho Nacional de Política Energética, está tudo bem encaminhado, creio que nós vamos ter aí um desfecho positivo e nós devemos elevar a mistura do etanol na gasolina, e isso significa o Brasil não precisar importar mais gasolina, isso significa baratear, porque o etanol é mais barato que a gasolina, vai de 27% para 30%. E o nosso mistura do biodiesel e para 15%. Uma pena, a gente perdeu a comunicação no finalzinho dessa entrevista com o deputado Arnaldo Jardim, pelo Cidadania de São Paulo. Ele falava justamente no início sobre essa expectativa que cria o governo ao anunciar um corte no seguro rural diante de tantas mudanças climáticas em nosso país e que deixa realmente inseguro o produtor diante da sua produção no campo.